presidente. Presidente, eu pedi uma questão de ordem. Por favor. Deixa eu só fazer uma É uma sugestão. questão de ordem, deputada? por Qual é o favor. artigo do regimento da questão de ordem de Vossa Eu só quero Excelência? fazer uma sugestão, na verdade, presidente. Uma sugestão. Por favor. Então eu vou primeiro passar a Pela questão de ordem. ordem da deputada Simone, que tem uma questão de ordem, e passo a sugestão, e não vou mais receber questões de ordem nesse momento, porque precisamos abrir a ordem do dia. E passar 1 minuto depois das questões de ordem. Se Vossa Excelência... sim, deputada Cristonieto também, que eu me lembro de Vossa Excelência. Deputada Simone, por favor. Não, eu sou Simone. Gisela Simone. Aqui eu também tenho a deputada Gisela de Simone. Bom, boa tarde a todas e todos aqui presentes. Artigo 41, inciso 2. Né? É uma competência da senhora, na verdade, manter a ordem dessa solenidade. Né? Por isso é muito importante, seja aplausos ou vaias, que a gente não se manifeste nesse sentido para que a gente possa ter uma boa condução. Mas algo que eu preciso dizer, presidente, porque vejam que eu tenho um bom relacionamento com todos aqui presentes. Eu sou uma pessoa que, desde o início do meu mandato, compareço, sim, nas reuniões dessa comissão. E algo que nós não podemos deixar, fazer de conta que não está acontecendo, que nós estamos num clima tenso, que nós precisamos resolver uma situação que não está resolvida, né, e que é algo que está incomodando muito, né, que e aí, infelizmente, da minha parte, na verdade, um posicionamento com relação à resposta, né, seja aos ataques que a senhora tenha sofrido ou não, mas a forma como se manifestou quando, na verdade, chama as mulheres cis, né, nesse sentido de imbecis, quando tem toda essa situação de esgoto da sociedade, é algo, né, inclusive colocando as mulheres de centro e as de direita nesse posicionamento, é algo que precisa muito ser esclarecido para que a gente tenha vida nessa comissão. Eu concordo plenamente com a deputada Célia quando ela fala, né, quando a deputada Fernanda fala, nós precisamos avançar, nós precisamos aí tratar das mulheres que estão enfrentando a violência no nosso país. Mas nós precisamos resolver isso, senão essa comissão não vai. Então, acredito que antes da gente passar para a ordem do dia, nós precisamos sim de um esclarecimento de Vossa Excelência com relação a esse posicionamento, porque nós precisamos entender quem está nos presidindo, se tem esse pensamento em relação a nós ou não. Então, isso é fundamental para que a gente dê prosseguimento a essa pauta, caso contrário, a gente não avança. Então, é algo que acredito que, inclusive, a paz aqui, ela acontece na medida que a gente tenha isso, tentativa de superar isso. Obrigada, deputada Gisela Simone. Vossa Excelência sempre muito gentil, educada e com uma questão de ordem extremamente válida e pertinente, né? Eu não acho que cabe fazer essa colocação da presidência. Eu já disse quando a deputada Cristonieto colocou que esta declaração foi tirada de contexto e não havia nenhuma referência às mulheres, quem dirá as mulheres da Câmara, até porque se eu precisasse me manifestar com relação às mulheres da Câmara, faria do plenário, faria aqui das cadeiras do parlamento, não faria isso na rede social, né? Falei do esgoto da internet que me atacava e segue atacando. Se Vossa Excelência viu meu pronunciamento, por óbvio, Vossa Excelência também viu toda a onda de ataque, de transfobia. E para estas pessoas que vão para as redes sociais, para essas pessoas que me ameaçam de morte, para essas pessoas que dizem que vão arrancar a minha cabeça, para essas pessoas que dizem que eu não mereço estar no parlamento, para todo este esgoto da sociedade, alguém que se sente autorizado a me ameaçar, alguém que se sente autorizado a colocar imagens minhas na internet despida, alguém que se sente autorizado a fazer caricatices minhas e disponibilizar nas redes sociais, é esgoto da sociedade, transfóbico e imbecis. Eu não me referi a mulheres, eu não me referi a deputadas, eu me referi a uma onda de ataque que estava acontecendo e ainda está. E Vossa Excelência, de maneira muito republicana, diplomática, ética e coerente e gentil, como sempre foi nos trabalhos desta comissão, traz este questionamento e me dá a possibilidade de que, se Vossa Excelência faz a leitura do texto, e Vossa Excelência pode abrir o texto, e nós podemos abrir, se Vossa Excelência achar pertinente ele aqui fazermos a leitura, ele se refere exatamente às pessoas que são transfóbicas e imbecis, às pessoas que são violentas e agressoras. Agora, se dentro desse espectro de pessoas a qual eu me referia, alguém se identifica como quem me ameaça, como quem me xinga, como quem faz caricatice de nudez minha na internet, como quem ameaça a minha vida, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Se eu quisesse falar das deputadas, se eu quisesse falar dos deputados, eu tenho a maior capacidade de vir aqui, sentar nessa cadeira e fazer o debate no mais ápice da violência possível. Nós podemos reler esse texto, mas ele não se refere a ninguém especificamente. Eu jamais
trataria qualquer uma das senhoras, em especial Vossa Excelência, que sempre tive um trato maravilhoso, uma mulher de centro, uma mulher que não comunga das mesmas opiniões comigo, mas que aqui na comissão sempre foi uma deputada parceira, apresentou propostas para mulheres. Vossa Excelência me conhece, nós tatuamos aqui juntas. Eu fui vice-presidente desta comissão no ano passado. Eu jamais me referiria nem à senhora como parlamentar, mas nem a uma mulher brasileira. Ao fato de usar cis em caps locks, e reafirmo, a deputada Cristonieto perguntou, Vossa Excelência reafirma? Reafirmo, deputada Cristonieto, com a tranquilidade de quem não o fez com referência a ninguém. E assim como a deputada Gisela, na posse de presidência, também reconhecia a maneira como Vossa Excelência sempre esteve aqui nesta comissão, sempre tratou esses debates, eu jamais me referiria a Vossa Excelência, a ninguém, mesmo as deputadas que eu acho intragáveis do ponto de vista do convívio social, daquela maneira. Agora sim, aos agressores, aos misóginos, aos transfóbicos, e faço questão de dizer, deputada Gisela Simone, faço uma referência anterior à palavra cis, imbecis, faço uma referência direta aos transfóbicos e ao esgoto da sociedade. Estas pessoas são esgoto da sociedade. Essas pessoas rebaixam o debate público. Tá tudo bem. O ratinho é esgoto da sociedade, a deputada, presidente. eu estou falando de pé. Eu estou falando. A senhora já... Eu estou falando e peço a Vossa Excelência que pere. A deputada Gisela, há outras deputadas que eu não tenho trato, até as deputadas que eu acho intragáveis, eu jamais me referiria a elas dessa maneira. Agora sim, há um esgoto da sociedade, há pessoas que não são possíveis de serem toleradas do ponto de vista do diálogo. Então é normal a deputada, até Vossa Excelência, não ter acordo, não concordar, e pode fazer esse debate, pode vir aqui, deputada Anne, deputada Cris, deputada Clarice, vieram, usaram o microfone, se posicionaram. Agora, aquelas pessoas que vão às redes sociais fazer os discursos que Vossa Excelência deve ter acompanhado, essas pessoas são o esgoto da sociedade, essas pessoas são escórias, agressiva. Ameaças de morte. Eu vou dar a palavra para Vossa Excelência. Deputada Simone. A senhora já foi bem mal educada aqui. A palavra está com a deputada Simone. Deputada Simone, Vossa Excelência tem a palavra. O microfone. Foi. Agora foi. Liga aí de novo, deputada. Pronto. Presidente, eu só queria, na verdade, aproveitar esse momento para fazer um pedido à senhora. Claro. Eu quero fazer um pedido nesse momento. Nós estamos vivendo, como todo mundo já presenciou, uma troca de ofensas, um clima tenso. A imprensa, a sociedade brasileira hoje estava aguardando essa primeira reunião da Comissão da Mulher para justamente entender que palco sairia daqui. Infelizmente. Onde nós tivemos uma manifestação de uma mulher pedindo socorro e ela dando uma lição de moral e muitos dizendo, eu vim para cá para isso. Eu já disse à senhora que em vários momentos a senhora não me representa, temos pautas diferentes, mas nós temos que ter, de fato, disse isso a todas as mulheres hoje, numa reunião de que nós precisamos ter respeito. Eu sugiro, como há essa discordância de que as pautas dos requerimentos não foram aceitos politicamente, e até peço aqui também para que todos os técnicos tenham esse cuidado a mais em orientá-la quando necessário, para que a senhora veja isso como política, porque nós estamos vivendo um momento político, e que eu sugiro para que a gente possa suspender a comissão de hoje, não votar os requerimentos que estão hoje apresentados a nós, para que nós tenhamos um novo recomeço, de que vai incluir todos e que os debates sejam sensatos, que os debates sejam com pautas de acordo com aquilo que a gente vai colocar para a sociedade como o melhor que nós podemos apresentar aqui na Comissão da Mulher. Se ficarmos falando de violência contra a mulher, nos agredindo, nós não seremos nenhum exemplo para isso. Como na minha vida, eu sempre quero ser testemunho daquilo que eu acredito, que eu faço. É um discurso que a gente tem que viver e não só falar. Então, eu gostaria que a senhora acatasse e avaliasse para a gente suspender e os requerimentos que foram apresentados das nossas amigas deputadas e que devem, sim, ter um olhar atento para aquilo que foi pedido. E como até o pastor disse, tem mais requerimentos de Vossa Excelência do que aquilo que foi apresentado e que não foi nem acatado. Então, suspende
todos esses requerimentos na próxima comissão, estaríamos aqui para um debate, que seja um debate maduro, que a gente possa nos reorganizar. Essa é a minha sugestão, presidente. Obrigada, deputada Simone, sempre muito coerente. Acho que a questão que Vossa Excelência coloca é para ser avaliada. Eu vou passar a palavra à deputada Sâmia, antes de a deputada Cris. Está na lista, e o do pastor também, é porque ela disse que tem uma sugestão referente àquilo que a senhora também está colocando. Aí depois eu passo à deputada Cris, passo ao pastor e a gente entende como é que nós vamos prosseguir, até porque pode ser que nós tenhamos já mas a gente vai precisar organizar, porque se todo mundo começar a querer dar sugestão, nós vamos ficar aqui muito tempo tendo sugestões. E os trabalhos precisam caminhar, mesmo que sejam para que nós suspendamos os trabalhos, eles precisam caminhar. Nós temos requerimentos importantes, nós temos questões importantes, e há o pedido de requerimento de informação da deputada Cris, da deputada Clarice, da deputada Anne, da deputada Júlia, que estão sendo apreciados, e pode ser que nós vamos acolher os requerimentos ainda agora. Pode ser que os requerimentos sejam acolhidos. Foi esta a definição desta presidência. Então a gente vai conduzir os trabalhos com tranquilidade. A deputada Sâmia vai fazer uma sugestão. A deputada Cristonieto, que já está esperando há um bom tempo, vai fazer a sua colocação. 1 minuto do pastor Eurico. E aí nós vamos então deliberar e encaminhar um minuto para a deputada Grace. Presidente, então, eu estou pedindo 1 minuto nessas concessões. Mas agora a gente precisa encaminhar, e aí temos outros inscritos, mas vamos primeiro para as deputadas que já estavam. Deputada Sâmia, deputada Cris, deputado pastor Eurico. Obrigada, Érica. Tentando caminhar num sentido semelhante ao da deputada Simone, assim, de ter uma pacificação, digamos assim, desse espaço, se é que isso é possível, entendendo o espírito do que ela apresentou. Ao invés da gente suspender a comissão, porque eu acredito que as mulheres brasileiras têm pressa, têm urgência nas respostas. É isso, gente. Tem mulher que está sendo arrastada, tem filho sendo assassinado por homem que não suporta a mulher, tem criança sendo estuprada, juiz que absolve estuprador sendo premiado. Esse é o nosso país. 34 mil meninas estão casadas, sendo que a legislação brasileira proíbe. Qual que é a minha sugestão? De que a gente possa, então, no dia de hoje, entrar e votar a pauta de consenso. E eu dei uma lida muito rápida aqui, porque tem muitos detalhes dos projetos, e eu tenho certeza que alguns são consensuais. Por exemplo, o convite à ministra Márcia Lopes, que foi proposto, inclusive, por Vossa Excelência, Érica Hilton. Eu tenho certeza que todas aqui querem escutar o que tem a dizer a nossa ministra da Mulher, um convite. Correto? Eu duvido que alguém que se oponha a que a nossa ministra possa ser aqui convidada. Ou o próprio requerimento da deputada Clarissa Tércio, que quer informações ao Ministério da Justiça e Segurança Pública relativas aos casos de feminicídio registrados no Brasil. Aqui ninguém tem condição de se opor a um projeto como esse. Suponho que o projeto de autoria do deputado Jefferson Rodrigues, que dispõe sobre a proibição dos agressores de mulheres agredidas em academias voltar a frequentar academias esportivas. Uma temática bastante interessante e importante. Creio que ninguém aqui se opõe a ela. Enfim, há uma série de projetos, o que a deputada Adriana Arcose relata que é excepcional no que diz respeito à facilitação de medidas protetivas a crianças e adolescentes que acabam também sendo vitimadas, né, pela agressão machista. Enfim, a minha proposta é essa, presidente. E aí, com aquele método que a senhora propôs anteriormente, né, daqueles que não foram apreciados no dia de hoje, que se avalie, se reavalie aquilo que for possível para a próxima comissão. Mas que no dia de hoje a gente possa votar esses projetos que são consensuais, porque, honestamente, enquanto se discute aqui, enquanto não tem gente aqui, honestamente, que vem perguntar o tamanho do útero dos outros, porque eu não sei onde essa pessoa vive, assim, num Brasil em que as mulheres estão sendo assassinadas todos os dias pela violência machista, a pessoa vem aqui e tem condição de num país começar a perguntar qual o tamanho do útero, o que a pessoa, o que é isso? Parece assim, parece que é brincadeira, é piada, o que a gente vive? Não. Então essa é a minha proposta. Vamos votar aquilo que importa para as mulheres brasileiras. Obrigada. Sâmia. Obrigada, deputada Sâmia. Vossa Excelência adianta, acho que um posicionamento que dialogaria com a sugestão da deputada Simone, que é nós voltarmos, não deixarmos de voltar à pauta de consenso. Tem requerimentos da deputada Clarice, tem projetos que discutem pautas essenciais e importantes para a vida da mulher. Avançamos com essas matérias que são consensuais e seguimos depois com as demais pautas. Deputada Cris, passo a palavra, então, 1 minuto, pode ser, deputada, para Vossa Excelência? Obrigada. Na verdade, é só para
no caso, eu levantei a questão de ordem, era só porque ficou faltando aqui, até por uma questão de busca de transparência, né, que o processo digital exige, considerando que os 8 requerimentos foram apreciados, ou melhor, que foram colocados, inclusive, né, e até de forma célere, 5 são de Vossa Excelência e alguns ficaram para trás, o que eu ia solicitar era, de fato, o imediato, né, recebimento e enumeração, para que a gente possa também saber, né, se consegue, por exemplo, uma extra pauta e tudo mais, e também colocar em votação, evidentemente. E o outro ponto é que seja expedido e fornecido o log, né? O log completo do sistema autenticador, contendo o horário exato do envio e também o efetivo recebimento de todos os requerimentos pautados para a data de hoje, para que possamos confrontar com os horários dos requerimentos que foram ignorados. Então, é só o que ficou faltando da questão de ordem naquela hora que eu citei, né? Então, eu gostaria de fazer essa solicitação para que a gente possa, de fato, né, saber quais foram os requerimentos também que ficaram para trás. Muitíssimo obrigada, deputada Cristonieto. Acolhemos a sua questão de ordem, pediremos para que a secretaria faça e entregue a Vossa Excelência. Peço a Vossa Excelência que respeite o tempo de 1 minuto, para que nós possamos, então, entrar nas pautas de consenso. Desculpa, deputada, mas eu vou passar a palavra à deputada... Tudo bem, deputada? Eu vou passar para a deputada Carla, que havia pedido há muito tempo. Peço, inclusive, desculpa a Vossa Excelência, deputada, e agradeço a sua generosidade em pedir. Vamos para as... A deputada também, a Grace, havia pedido 1 minuto de questão de ordem. A deputada Carol D'Artora havia pedido 1 minuto também. Vamos para as deputadas que já estavam na lista, não pediram. O deputado Eli Borges também, sim, deputado. O senhor já estava pedindo. O senhor já está... Só 1 minuto, deputada, eu já te passo, por gentileza. Nós temos e aí nós vamos então votar a pauta de consenso, que são, na pauta de consenso, o requerimento da deputada Flávia Moraes, que requer a realização de audiência pública na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Eu vou passar os requerimentos para que nós possamos dizer quais são os requerimentos que estão sendo votados. Que requer a realização de audiência pública da deputada Flávia Moraes, defesa de direitos públicas, em defesa dos direitos das mulheres, em conjunto com a Comissão dos Esportes, com o objetivo de debater formas de incentivar a participação das mulheres no mundo do esporte. Requer a audiência pública para debater as agendas prioritárias para o enfrentamento do HIV/AIDS, tuberculose, hepatite viral, HTLV, sífilis e outras infecções sexualmente transmissíveis entre mulheres vulnerabilizadas no Brasil. Requerimento que instaura novamente a Tribuna da Mulher, que já tinha aqui na Comissão das Mulheres, para que ela volte. Requer a convite à ministra dos Direitos do Ministério das Mulheres, que era a resposta que eu havia dado à deputada Clarice Tércio, né? Aí temos a moção de repúdio a jogos misóginos, com cunho misóginos, que foram aqueles jogos feitos pelos alunos do ITA, que trazia um jogo dinâmica do caso Epstein, né? Uma coisa extremamente absurda, violenta, tornando gamer um caso extremamente cruel como esse, e também uma moção de repúdio em fase da produção de disseminação de conteúdos que incitam a violência física e o uso de armas brancas contra mulheres em contexto de rejeição. Acho que as deputadas viram essa trend na rede social, né? E o TikTok tinha trends dessa natureza. Requer ao Ministério Público. Esse daqui é o da deputada Clarice? Era do Ministério do... O deputado da Clarissa Terce. Requer o envio de requerimento de informação ao Ministério da Justiça. E acho que foi essa a pauta, né, dos requerimentos. E depois senhora Érica Hilton, e os nossos requerimentos, o meu requerimento de audiência e o da Cris? Eles estão, como já respondi na hora que Vossa Excelência fez a Mas questão então de não ordem. tem consenso, a senhora está colocando só o que a senhora quer. A pauta de hoje, deputada, já está colocada. Mas a pauta não tem já consenso. é essa. Tudo bem, Vossa Excelência... A senhora Excelência... está falando que não tem consenso, que tem consenso. Vossa Excelência pode não ter consenso. A sugestão da deputada Sâmia foi que ao invés de nossos... Os que estão na pauta, exato. Não vamos ter extra pauta, não vamos entrar. Mas o da deputada Clarissa foi incluído. São dois... Gente, mas... Tem 2 extrapautas. Se quiser, a gente inclui. Pergunta se ela quer. Tem 2 deputada, eu soube agora que Vossa Excelência tem extra pauta. A senhora quer... Então, 2. Gente, vamos tentar construir, então, o consenso aqui.
Deputada Cristonieto, Vossa Excelência tem 2 pedidos de projeto. São 2 ou 1? 2. 2 pedidos de projeto extra pauta de Vossa Excelência. Esses já estão colocados e acho que são matérias tranquilas que há consenso. Podemos acolher os projetos de Vossa... Podemos votar o extra... Eu queria consultar as deputadas se nós podemos votar... Deixa eu só fazer uma consulta ao plenário, deputada Cris. Se nós podemos... Eu vou dizer quais são os 2. Por favor, quais são os 2 projetos da deputada Cristonieto? Para saber se nós podemos... Mas ela pode apresentar. Deputada Grace, eu até poderia incluir... Não posso, é fora do regimento. Não há requerimento de inclusão desta matéria. Não há, o que há de requerimento de extra pauta são 2 projetos da deputada Cristonieto. Esse nós podemos votar ou fazer um consenso ou não pode ser consenso, tem que ser voto. Precisamos votar nominalmente a inclusão e incluir. Não há requerimento para o da ministra. A ministra já virá. Se chegar à mesa, nós podemos colocar. Se chegar à mesa. Eu vou te dar a palavra. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!